Segunda-feira da primeira semana da Quaresma, festa da Cátedra de São Pedro, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados irmãos e irmãs, no meio da Quaresma, na primeira semana, nós celebramos esta festa, a festa da Cátedra de Pedro. Toda a igreja principal em uma diocese é chamada de catedral, por causa da cadeira maior, a chamada cátedra. Dali, no caso das dioceses, os bispos governam a sua igreja particular, diante dos presbíteros, dos diáconos e da porção do povo de Deus a eles confiado. A Cátedra de Pedro torna-se a Cátedra Universal. O Papa, ele é, na verdade, o bispo da diocese de Roma. E por tradição, por ser sepultado ali, o primeiro Papa, o apóstolo Pedro, então torna-se também o chefe do colégio apostólico, isto é, o título de Papa. A realidade do pai na fé, ou aquele que deve orientar os filhos na fé. É interessante refletirmos sobre essa dimensão da cátedra, porque a cadeira é o lugar do ensino. Esse mesmo evangelista Mateus, que acabamos de escutar, nos diz que Nosso Senhor, no capítulo 5, senta-se na montanha e põe-se a ensinar. Então, o estar sentado significa a dimensão do ensino. É importante relembrarmos que aquilo que os bispos e o Papa ensinam é a doutrina da Igreja, a doutrina de Jesus Cristo, seus ensinamentos. Em uma ordenação episcopal, o candidato é coberto pelos livros do Evangelho. Isso significa dizer o quê? A sua lei não é a sua opinião, não é o que ele acha, mas aquilo que está contido no depósito da fé. Daí nós vamos entender, por exemplo, que algumas questões da doutrina, o bispo de Roma, o Papa, fala extra cátedra, isso é, fora da cadeira. Então é dito de maneira definitiva. Então são verdades da fé, são situações da vida da igreja que o Papa, de maneira alguma, não pode modificar. Algumas coisas podem ser modificadas quando se trata da evangelização, enfim. Outras são inalteradas, são chamados dogmas, tanto quando eles são proclamados, quanto eles já são verdades de fé. Então, aquilo que comemoramos hoje é justamente a festa da dedicação da Cátedra de Pedro. Antes da Basílica de São Pedro, o Papa governava a igreja de São João de Latrão. Depois que dedicou-se a Basílica e a consagração da cadeira, se comemora então a dedicação desta cadeira, de onde o Papa governa a igreja inteira. Por isso escutamos esse trecho do Evangelho. É sobre Pedro, a pedra inalterável. Qual é a função de Pedro dentro do colégio apostólico? Confirmar aquilo que ele professou neste trecho do Evangelho. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A verdade da fé de Pedro é tão profunda que ele confirma todo o colégio apostólico, os chamados discípulos, aqueles que foram enviados por Nosso Senhor nesta fé. Este é o pedido. Por isso que Nosso Senhor coloca sobre Pedro: tua fé, esta realidade que tu professou, então será o fundamento da igreja. E por que as portas do inferno jamais podem prevalecer sobre ela? Porque a verdade da igreja é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. Então o esposo que escolhe a sua esposa, Cristo é o esposo
e a igreja é a sua esposa. Portanto, continua inalterável, por quê? Porque os apóstolos manifestam no mundo aquele que de fato é o Senhor da igreja, Cristo. Então, nós acompanhamos na história tantas heresias, tantas dificuldades que a igreja passou, mas ela continua inalterada no mundo. A igreja é perpetuamente santa. Santificada não por causa de seus membros, não por causa do clero, não por causa dos leigos, mas por causa de seu fundador, Jesus Cristo. Então a igreja é santa porque o Santo dos Santos a acolhe como esposa. Então a liturgia de hoje se alegra em celebrar esta realidade. É a realidade profunda da nossa fé. Nós participamos desta igreja peregrina a fim de alcançarmos a igreja do céu. Nossos irmãos, os santos, nossos parentes já falecidos, já contemplam essa igreja celeste. Então a igreja daqui precisa ser a cópia, né? A imagem da igreja triunfante. Enquanto não alcançamos isso, nós vamos nos convertendo, mudando de vida, aceitando a mensagem de Jesus na nossa vida, anunciada pela mesma igreja. Peçamos, então, pela Santa Igreja de Jesus Cristo, no dia de hoje, pelo seu bispo, o Papa Francisco, para que nosso Senhor possa sempre nos confirmar na fé. Pela intercessão do apóstolo Pedro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.